Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, podcast realizado pelo Cinematório em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. O podcast é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto. Devido às restrições de funcionamento do espaço por causa da pandemia, essa edição do Cinema e Ciência foi realizada online, através de uma live transmitida pelo canal do MM Gerdau no YouTube. O bate-papo ao vivo aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2021. Aqui no podcast você escuta a gravação da conversa, que tem como tema filmes que falam sobre tecnologia assistiva. Esse é um termo ainda novo, utilizado para identificar recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. E como o cinema tem retratado os usos dessa tecnologia? Os equipamentos mostrados na tela estão mais próximos da ficção ou da realidade? Nós selecionamos alguns filmes para alimentar nosso debate, entre eles O Colecionador de Ossos, A Teoria de Tudo, Upgrade e Um Lugar Silencioso. Desta vez, quem nos acompanha na conversa é o professor André Pimenta, da Universidade Federal de Lavras. O André é professor de interação humano-computador e desenvolve pesquisas sobre acessibilidade e tecnologia assistiva para pessoas com deficiência e pessoas mais velhas. Ele tem realizado diversos trabalhos para melhorar a acessibilidade e desenvolver recursos para melhorar o acesso à educação, à saúde e a serviços governamentais. Antes de deixarmos você com o bate-papo, um recadinho. Siga o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios e não perder nenhum programa. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais, no Spotify e no YouTube e acesse o site mmgerdau.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês. Então, para a gente dar início aqui a essa conversa, vamos fazer primeiro, claro, a apresentação do nosso convidado, que é o André Pimenta. Boa noite, André, tudo bom com você? Boa noite, Renato, Kel, pessoal, tudo jóia? Agradeço muito o convite do MM Gerdau, é um prazer estar com vocês para essa conversa aqui sobre cinema e tecnologia assistiva, proposta interessantíssima. Estou com uma expectativa muito boa dos filmes que a gente já estava conversando e de todas as possibilidades que a gente vai falar sobre tecnologia assistiva, inclusão e as potencialidades que nós temos aqui. Muito legal. André, você é professor, né, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas. Fala um pouquinho do seu trabalho, justamente com o tema do nosso debate de hoje. Claro, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação. A área que eu trabalho, né, em termos de cadeira letiva, se chama Interação Humano-Computador. E dentro dessa área, mais especificamente, eu tenho um trabalho já há muitos anos na área de acessibilidade e tecnologia assistiva. Então, muito da nossa pesquisa vai na direção de tanto desenvolver tecnologias para auxiliar o dia a dia de pessoas com deficiência ou pessoas mais velhas, idosas, quanto também de avaliar tecnologias que as pessoas usam no dia a dia e que precisam ter acessibilidade também. Então, nós trabalhamos tanto com o desenvolvimento das tecnologias que possibilitam o uso de computadores ou de fazer ações do dia a dia, quanto de aplicativos, de sites web que as pessoas usam e que precisam funcionar bem, estar bem adequados para funcionar com esses recursos de tecnologia assistiva que as pessoas usam. Certo. E, bom, fala também para a gente por que você se interessou por esse campo de estudo, né, na sua trajetória acadêmica. Bem, esse tema é já respondi essa pergunta antes, é difícil a gente voltar, né, e encontrar exatamente onde que foi, né? Na minha graduação eu trabalhava com tecnologias para web, né, e eu
ficava maravilhado, né, na época, isso não era... Isso já, eu paro para pensar, isso já faz quase 20 anos, a web ali tinha quase 10 anos, e a gente se maravilhava com as possibilidades que tinha de uso. E eu me deparei ali com iniciativas de pessoas que queriam trabalhar com acessibilidade para a web especificamente, que era do que eu trabalhava com pesquisa. Legal. E eu conheci lá na cidade de São Carlos, quando eu fazia graduação, um grupo ali que dava apoio para pessoas cegas, e eu fui conhecendo de mais perto as tecnologias que eles usavam e fui lá ver, descobri que hora saiu o pão de queijo, que ele não era mineiro, mas era muito bom, feito pelas pessoas cegas lá em São Carlos. Poxa. E comecei a frequentar ali, trabalhar com o pessoal e me encantei desde então, né? Tanto que o meu trabalho mais forte com tecnologia assistível tem sido para pessoas cegas e com baixa visão, apesar de também ter feito trabalhos com dislexia, temos feito um trabalho mais forte agora com questões ligadas com envelhecimento, mas minha experiência mais antiga sempre foi com pessoas cegas. Eu acho que começou de uma ponta técnica, passando pela convivência com as pessoas para entender, e desde então virou paixão, né? Essa é a minha área de pesquisa desde a graduação, fiz o mestrado, doutorado nessa área, e sempre essa coisa de trabalhar com as pessoas, pelas pessoas, junto com as pessoas, que é parte do mote que nós temos ali no movimento dos direitos das pessoas com deficiência, né? Nada pelas pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência. Então, talvez, não sei, né? O pessoal de São Carlos pode até ficar bravo comigo, né? Se eu disser que começou pelo pão de queijo, talvez, nas tardes lá, né? Mas era com as pessoas, né? Sempre ali convivendo, e isso me cativou muito desde o início. Legal, legal demais saber, né, um pouquinho da sua história e do seu trabalho nessa área que é tão interessante, e a gente vai trazer aqui para o nosso debate uma série de filmes que a gente selecionou junto com o André. Só fazer um pequeno esclarecimento aqui, tá, pessoal? A nossa proposta não é fazer aqui uma lista de filmes sobre pessoas com deficiência, né? Porque aí o assunto é vastíssimo, a gente ficaria aqui falando de centenas de filmes, né? Inclusive, a gente recomenda alguns sites, a gente pode colocar depois nos comentários, né? Sites que são especializados e que trazem listas de filmes em que personagens, né, pessoas com deficiência são o melhor representados, né, que tem ali uma abordagem mais humanista, né, então tem filmes muito legais. A gente focou aqui mesmo nessa pequena seleção, né, que a gente fez, em filmes que trazem a questão da tecnologia assistiva, justamente para o André comentar com a gente as questões que envolvem esse tema. E vou passar aqui a bola para a Kel já trazer o nosso primeiro filme. A gente também vai mostrar aqui algumas imagens, tá? A gente vai trazer aqui a descrição também desses filmes, né, que estão sendo exibidos, para que todo mundo aí possa saber do que a gente está falando e também ter aí uma visualização, né? A gente não pode passar trechos, né, como a gente fazia lá no museu, no telão, lá no presencial, por questões de direitos autorais, né, aqui do YouTube mesmo, mas as imagens a gente vai mostrar para ilustrar os filmes que a gente trouxe. Como o Renato estava falando, né, a questão da representação e da representatividade é um outro assunto muito interessante também, mas não é o nosso foco aqui. Então a gente vai começar com O Colecionador de Ossos, que é um filme dos Estados Unidos, de 1999, e é dirigido pelo Philip Noyce, e tem duas estrelas de Hollywood que são muito queridas, né, que é o Denzel Washington e a Angelina Jolie. E uma curiosidade é que a história desse filme, que, né, é derivada de um livro, é baseada em um livro, ela foi retomada recentemente por uma série que passa no canal AXN. São novos atores, mas a base da história é a mesma, assim. E o filme também serviu de inspiração, de referência para essa série nova. Então fica a dica para quem, né, quiser acompanhar Sim. também um material novo, até para rever, né, como que essa questão está sendo tratada agora. Como eu disse, né, baseado no livro The Bone Collector, que é do Jeffrey Deaver, e é um suspense policial, algo que era muito, mas muito em alta nos anos 90, né, no final dos anos 90, então tava super, a galera tava muito interessada, E aí, o que acontece nesse filme? Ele se passa em Nova York,
né? Inclusive, a gente tem aqui a imagem dos dois protagonistas aqui, que é o Denzel Washington e a Angelina Jolie. O Denzel Washington, ele faz o papel do Lincoln Rhyme, que é um cara super, super competente na área forense. Ele é um perito criminalista, aquele tipo de investigador brilhante. E aí, durante um episódio de um trabalho dele, né, que ele estava avaliando a cena de um crime, aconteceu um acidente. E ele acabou se tornando uma pessoa com tetraplegia. Então, aí na foto, inclusive, a gente tem a imagem de uma maca, né, toda equipada, com equipamentos, dispositivos. Também tem ali também a assistência da enfermeira, né? Sim. Porque é preciso, ele é acompanhado por uma enfermeira. E aí ele fica nessa condição, né, de imobilidade, mas com a mente super ágil ainda, né, com aquela coisa do brilhantismo dele ainda preservado. E acontece que depois desse acidente, ele acaba ficando muito debilitado e tem também a questão de passar por algumas convulsões e acaba pensando até em pedir para o médico para que deixe ele morrer. Então, existe aí uma discussão a respeito da eutanásia também, que é passada levemente no filme. Por quê? Quando ele se interessa por um novo caso de um assassino serial que surge, ele é chamado pela polícia para poder participar desse caso e liderar a equipe, né? Já que ele é o melhor no que ele faz. E aí ele recruta uma policial novata, que é o papel da Angelina Jolie, para poder ser os olhos dele, para poder ser a pessoa que vai até a cena do crime, né? Vai colher as evidências, vai fazer as análises ali, enquanto ele tem o contato com essa cena através desses dispositivos, né? E que é muito interessante, assim, da gente pensar o quanto que, apesar dessa imobilidade física, ele continua o trabalho dele com a ajuda dessa policial novata e com a ajuda da tecnologia, né? Então, é muito interessante a gente ver esse trabalho continuado e também a questão que o filme coloca ali do suspense, né? Como Sim. que ele vai conseguir juntar essas peças, né? Para descobrir quem é esse assassino. E eu acho muito interessante como que é uma colaboração, né? Sim, uma colaboração. Sim. E aí, bom, eu queria passar a bola para o nosso professor André para ele comentar a respeito desses dispositivos que estão sendo usados ali, se essa representação ela está sendo realista, né? Se não tem essas coisas assim um tanto fantasiosas que a gente está acostumado a ver no cinema. E para as pessoas de mobilidade reduzida, quais que são os recursos, né, e as tecnologias assistivas já disponíveis para que possa melhorar o seu dia a dia, ou mesmo fazer esse tipo de trabalho remoto também. Muito obrigado, Kelly. Falando em passar bola, né, acho que assim, o seu toque fosse um paralelo com o futebol foi ótimo. O gancho que você pegou da coisa da colaboração, eu queria pegar desse seu gancho e esclarecer para um primeiro ponto que você comentou do filme, que eu acho que é muito legal, que principalmente quando a gente tenta lutar contra a questão do capacitismo, desse preconceito contra pessoas com deficiência, a gente vê muitas vezes empregadores dizendo: eu não vou contratar uma pessoa com deficiência porque como que ela vai fazer algo sozinha? Mas quem faz alguma coisa sozinha? Nós todos trabalhamos em equipe, cada pessoa com a sua habilidade, e o filme do Colecionador de Ossos deixa isso muito latente, como você bem apontou, que ele continua no seu pleno exercício das suas faculdades mentais, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz para fazer as suas análises, e ele continua fazendo o que ele fazia. Ele trabalha muito próximo ali com a outra policial, quem faz o papel Angelina Jolie, mas todos nós trabalhamos em conjunto. Então acho que isso é realmente uma contribuição importante do filme. E eu acho que o papel da tecnologia assistiva ali é justamente de facilitador, ou de, vamos quase fazer um neologismo, um possibilitador quase, né? Porque a tecnologia, os recursos de tecnologia assistiva que ele usa ao poder
usar o zoom, por exemplo, para colocar uma foto e conseguir chegar mais perto, fazer um exame, usar comandos por voz, de conseguir... É muito interessante no filme que ele usa um recurso que a gente ainda usa hoje para pessoas que têm menor controle, que não tem, ou não tem nenhum controle, ou não tem controle sobre as mãos, que ele tem aquele dispositivo para sugar e assoprar, que é dos comandos que ele usava, por exemplo, para fazer a cama levantar e subir, com bastante independência. A palavra independência é chave, e eu acho que o caso ali do filme é legal, porque ele tinha uma limitação mais séria, e mesmo assim é legal a ênfase que se dá no filme de quanta independência ele tinha dentro das limitações, claramente existiam, mas que ele ganhava essa independência com tecnologia assistiva. Isso é uma coisa legal, de pilotar a cama, o filme mostra que ele continuava tendo atividades de lazer, as pessoas com deficiência podem utilizar tecnologia assistiva para ter lazer, ele adorava xadrez, ele jogava o xadrez dele, usando os recursos, e ele continuava fazendo as coisas do trabalho, que é muito legal. A outra pergunta que você fez sobre quão real aquilo era, né? Achei o máximo rever esse filme, né? Porque traz várias recordações, né, de tecnologias que eram mais cotidianas quando eu comecei a fazer minha graduação, quando eu estava no começo do trabalho com computação, os monitores de tubo, né? Que a gente quase não vê mais. É verdade. Mas sim, enormes. Enorme, né? A gente vê aquilo e fica, nossa, isso foi há séculos, né? Meu Deus, né? Eu tenho alunos que nasceram depois daquilo hoje, né? E nem conhecem o que é tubo, né? Igual a piada, né? Pai, você imprimiu o ícone do disquete, né? Do ícone do salvar, quando vinha um disquete. Mas no filme a gente vê, né, que o Lincoln, ele era uma pessoa de um poder aquisitivo maior. Aquelas tecnologias eram muito caras em 1999. Elas já existiam. Uma coisa que o filme não mostra, que eu apostaria, que os comandos de voz que ele dava em 1999, como a gente hoje de vez em quando, para quem usa o iPhone com a Siri ou o OK Google, aí sabe que eles falam sim, em 99 eles falariam bem mais do que o filme mostra. Né? Eles até hoje a gente ainda bate bastante cabeça para melhorar, a gente usa muito o recurso dos comandos de voz como forma de entrada de dados para o computador, e naquela época era muito mais complicado. Isso seria minha crítica. Muito provavelmente, vocês são da área de cinema, eu diria que deve ter tido muitos cortes naquele filme, né? Porque não é tão fácil assim. Mas sim, já eram tecnologias que tinham na época. O que eu vejo que hoje já evoluiu muito em relação àquela realidade é que hoje ainda é caro, mas nós temos uma disponibilidade maior, por exemplo, de tecnologias de rastreamento ocular, por exemplo, que as pessoas podem usar fazendo movimento nos olhos. Então, existem sistemas de rastreamento ocular que acompanham o movimento dos olhos, para onde ele vai, e é como se fosse um mouse na tela. Tem vários relatos na internet, tem pessoas com deficiência que são artistas que produzem arte usando rastreamento ocular, que é uma outra forma de produzir arte, de expressar arte. Então, tem várias coisas legais que hoje são mais comuns. E até coisas que já estão se tornando realidade, como a interação cérebro-máquina, usando, por exemplo, eletroencefalograma para reconhecer sinais cerebrais para dar comandos. Então, aquelas coisas já eram realidade, mas hoje a gente tem algumas mais avançadas, né? Mas o filme relata muito bem, é muito preciso, né, do que se tinha na época e de toda a possibilidade que a gente tem com tecnologia assistiva. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui, você falou dos cortes, né? Com certeza o cinema torna as coisas mais ágeis, mas uma coisa interessante também do cinema é mostrar os detalhes, né? Então a gente está mostrando aqui uma imagem da mão do Denzel Washington, né, ali no filme, e ele usando esse equipamento com a ponta do dedo, que é como ele consegue controlar as imagens ali na tela. Ele inclusive monta uma espécie de um quebra-cabeça, né, com as provas ali que foram coletadas, para tentar desvendar esse mistério que está sendo investigado ali desses assassinatos. Esse equipamento aí, André, você poderia comentar um pouquinho sobre ele?
Sim, esse é um acionador, né, que ele tem, que principalmente quando a pessoa tem esse tipo de deficiência, tenta se utilizar qualquer movimento, qualquer habilidade que a pessoa tenha. Então ele tem um acionador, ele tem outros recursos que vão se adaptar de acordo com as habilidades que a pessoa tiver, né? E nesse caso aí, vejam, como ele tinha o movimento dos dedos, a gente vai fazer o uso que puder. Eu quero chamar a atenção para outro ponto, Renato. Se alguma pessoa que estiver nos assistindo desenvolver, por exemplo, aplicativos, ou, poxa, eu vi hoje na Receita Federal, né, perdi minha declaração, a Receita Federal me exige que eu digite aquele CAPTCHA com os números, sem alternativa em áudio. Se eu for cego, eu não declaro imposto de renda, como a gente faz? Mas eu vou chamar a atenção para as pessoas, por exemplo, vamos pegar companhias aéreas. Muitas pessoas vão ter condições parecidas com a do Lincoln, por exemplo, de digitar de maneira diferente, seja com o movimento dos olhos ou usando um dedo só. E, por exemplo, aquele limite de 10 minutos para concluir a sua compra de passagem aérea é um tormento, porque, vejam, essas pessoas têm um recurso de tecnologia assistiva que ajuda elas a trabalharem. Mas, do outro lado, a gente tem um site, por exemplo, um aplicativo que está impondo tempo, que não é que aquela pessoa vai conseguir digitar, consegue fazer uma compra sozinha, mas eu acho legal esse recorte ali para a gente transpor até para outras situações é possível, essas pessoas vão usar um computador, mas ao colocar aquele limite de 10 minutos para concluir a compra, você vai impedir a pessoa de fazer, e o que eu já ouvi relato de várias pessoas, pô, eu estava terminando o último campo e ele me jogou fora. É uma frustração que ninguém gosta de ter. Eu imagino, né? A gente tem um comentário aqui, né? A participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pelo chat, que é a mensagem que chegou para a gente, para o André, hein? Da Kátia Ferraz. Lembrei de um filme futurista onde a pessoa entra em casa e por comando de voz ela acende a luz, liga a TV e outras atividades, né? O André tem um trabalho bacana que conheci quando fui a Lavras de comandos assim. Conta um pouco, André. Vamos lá, gente. Será que a gente já entra um pouquinho? A gente separou um desse aqui para o nosso roteiro, mas deixa eu contar um pouquinho aqui, né? Conta só um pouquinho da casa tecnológica. Então, primeiro eu queria agradecer muito a Kátia Ferraz, né, amiga nossa de muito tempo, esteve aqui com a gente já em Lavras, na época ali dentro do projeto no governo de Minas, que é da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva, trabalhou próximo com a gente, deu várias oportunidades legais para os nossos alunos aqui, teve iniciativas legais dentro do governo de Minas nessa questão de acessibilidade, e até me colocou em contato com a Marina. Eu vou comentar brevemente, que eu queria fazer alguns comentários, mas sim, Kátia, é muito importante. Esse projeto aqui em Lavras, a gente tem um mini protótipo de uma casa. Nossa casa, por enquanto, tem uma lâmpada, uma TV e um ventilador que a gente integra por Wi-Fi, por controle por um aplicativo. E nós temos trabalhado no sentido de tornar esses aplicativos acessíveis para pessoas com deficiência. Tem uma versão que foi desenvolvida por um aluno de mestrado que encerrou agora em dezembro, que fez uma bateria de testes. Pensem, gente, a gente testou um aplicativo para controlar casas durante a pandemia com pessoas cegas remotamente, né? A criatividade teve que ir longe, mas não teve a casa, né? Mas nós simulamos no aplicativo com as pessoas e conseguimos identificar o que a gente precisa fazer na acessibilidade do aplicativo, incluindo a voz e tudo. Estamos contando, né, com descontingenciamento de verbas do governo para nós construirmos uma casa, né? Kátia, quando veio aqui, viu o nosso cantinho no laboratório, tinha um projeto que havia sido aprovado, tinha sido contingenciado, a possibilidade de sair, então talvez nós tenhamos uma casa de fato em Lavras, aqui na UFLA, para verificar como nós fazemos o design desses recursos para pessoas com deficiência, pessoas mais velhas que moram sozinhas, aliando, inclusive principalmente para as pessoas mais velhas, questões de monitoramento de saúde, enfim. Eu vou só guardar um pouquinho dos comentários para daqui a pouco, viu, Kátia? Vou comentar um pouco desse projeto que a gente tem aqui, né, gente? Nossa, sim. Muito bom, né, esse projeto. Fiquei super curiosa para saber mais. Também. E é isso, né? São vários processos, né, de testar, de ver onde melhorar, detalhes, enfim, um grande trabalho. E sobre deficiência física, que é o caso do Lincoln, né, do Colecionador de Ossos, a gente tem mais 2 filmes para citar.
né, e recomendar também. Um deles é Intocáveis. Isso Os é algo Intocáveis que acontece, é outro filme. Isso é algo que acontece muito comumente, porque, né, Intocáveis e Os Intocáveis é uma palavra que puxa para o os, mas esse é Intocáveis apenas, né? Que é um filme francês dos diretores Éric Toledano e Olivier Nakache, e é baseado numa história real, né, do Philippe Pozzo de Borgo, que é um herdeiro de uma família muito rica, mas que ele acabou também se tornando uma pessoa com tetraplegia em um acidente, assim como Lincoln, né, o personagem do Colecionador de Ossos. Esse filme, ele já vai para uma outra abordagem completamente diferente, porque é um drama e também porque foca no relacionamento dele com o seu cuidador, né, que é o Driss, vivido pelo Omar Sy. Então, é uma narrativa que vai deslocar um pouco essa questão da deficiência, né, exclusivamente sobre o corpo, né, com a deficiência, para o âmbito social, pensar os entrelaçamentos disso, assim. E no caso, o Driss, que é quem ele contrata para ser o cuidador dele, é um homem negro, um imigrante de Senegal, né? Ele vive nos subúrbios de Paris, então tem toda uma questão social de ele também ser uma pessoa marginalizada. E no encontro com o Philip, os dois, eles têm esse entrelaçamento, assim, né? De um afetar o modo de ver do mundo e afetar também a maneira como os outros também vão perceber isso, sabe? Eu acho muito interessante como esse filme faz esse encontro mesmo, né? E para falar de questão social, né? E da subjetividade desses sujeitos, né? Porque eram ambas pessoas à margem da sociedade e que precisavam da sua autoestima, de voltar a se pensar como pessoas autônomas, né, independentes, e um influencia o outro, assim, é muito bacana, porque inclusive o Driss, ele nem tinha experiência como cuidador, né, e é exatamente por isso, por não ter experiência, né, e ser uma pessoa mais pragmática, até por causa da vida dele, mais difícil, de periferia, né, ele não tem ele não tem aquilo de tratar o Philip com coitadismo, né? Ele enxerga o Philip para além da cadeira de rodas. E aí o Philip gosta disso, fala, porque estava acostumado a ser tratado com muito cuidado, né? Dos enfermeiros e tal. E aí esse encontro potencializa, né? Essa questão social, que eu acho bem bacana. E também, rapidamente aqui, o Sobre Rodas, que é um filme brasileiro, que é a deficiência a gente vê a deficiência através da criança, né? Como que é a deficiência física de uma criança. E também é pelo encontro, né? Porque é uma criança que também passa por um acidente, mas aqui não é tetraplegia, é paraplegia. E aí quando volta para a escola, numa nova turma, aí encontra com uma garota, faz amizade com essa garota, e essa garota, ela procura pelo pai, porque o pai a abandonou, é caminhoneiro, ela precisa encontrar o pai e para seguir a pista desse pai, ela chama esse menino que tem a deficiência, para seguir pelo interior do país para poder procurar essa pista, né? E aí, então, ela segue na bicicleta e ele na cadeira de rodas dele, que é uma cadeira, né, equipada, né? Algo assim, que até parece uma moto, porque eles vão passar por estradas de terra. Então tem essa coisa do road movie, e que eu acho legal que até o nome do filme brinca com isso, né? Sobre rodas. E também é um filme de rodar o mundo, assim, rodar o mundo e esse encontro de duas pessoas que vão se transformando no caminho, assim. Eu adoro os dois filmes, gosto muito. O Intocáveis foi um grande sucesso, né, de público quando foi exibido nos cinemas. O Sobre Rodas teve um circuito mais limitado, mas já está disponível aí nas plataformas de streaming, então vale muito a pena procurar e assistir. André, o que você comenta sobre esses dois filmes? Você gosta também? Gostei muito dos dois, acho fantástico. E um ponto que a Kel tocou bem aqui foi a questão do lado social, né, das pessoas verem, por exemplo, como no caso do Intocáveis, né, a pessoa além da cadeira,
né? E eu tive sempre muito isso, e no meu doutorado, por exemplo, eu fiz testes, né, de tecnologias com muitas pessoas, né? Então, acho que foram mais de 60. E eu era sempre a pessoa dentro de um departamento de ciência da computação, com aquelas pessoas todas muito concentradas, circulando nos corredores, e eu via mesmo às vezes colegas que falavam, poxa, mas é tranquilo você fazer isso, né? Porque eu não sei, eu não me sinto confortável, talvez, em estar com alguma pessoa, por exemplo. Eu tive pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral, que tinham perda visual. Então, poxa, eu não sei. E a coisa de ver a pessoa além, por exemplo, da tecnologia assistiva que ela usa, além de aparência. Eu falava, olha, são pessoas. Eu falava, olha, eu acho super legal, né? Eu bato papo com uma pessoa diferente todo dia. Esse meu segundo ano de doutorado foi bacana. E são pessoas, a gente conta história, a gente bate papo. Vários, né? Eu não estava, né, no meu lugar de origem. Tinha pessoas que me convidavam, vamos lá, eu vou fazer uma janta fim de semana. Eu brinco que eu encontrei o equivalente mineiro, um pedacinho da Inglaterra que parece Minas, onde todo mundo te chamava para comer uma coisa em casa. Né? E era isso, né? Então, enxergar as pessoas, né? Conversar além do que elas veem, isso é muito importante. E a gente fala desses movimentos fora só da questão de tecnologia, em termos até de teorias, das ciências sociais, existem as percepções, por exemplo, de modelos de deficiência. E muito, por exemplo, do que acontece ali no Intocáveis tem a ver com essa questão do modelo médico, né, que muitos enxergam a pessoa com deficiência como alguém que tem algo a ser consertado. E algumas pessoas, olha, e se não dá para consertar, que pena, é um coitado. Não é. Né? Então, essa visão é importante, o filme traz uma discussão muito importante nesse sentido de, mesmo no caso ali da pessoa com cadeira de rodas, de estar passando por um processo de reabilitação, a gente vê isso em mais de um dos filmes que nós temos aqui. Claro, existe todo um processo, mas o que a gente espera desse processo é que a pessoa se aceite e que ela adeque sua vida para, eu vou viver com aquilo, eu sou uma pessoa, eu tenho uma história, eu tenho meus gostos, né? Vamos bater papo. Isso acontece ali no Sobre Rodas também, né? A atriz ali que faz o papel da menininha jovem andando, indo ali procurar o pai dela com o menino, e vendo como que eles criam essa amizade. No fim do filme, chega até perto de um flerte, né? É muito bacana ver as pessoas como pessoas. Sim. E algo para finalizar aqui essa questão, né, especificamente da deficiência física, eu reparei que na maioria dos filmes, né, das pesquisas que a gente fez, a maioria dos filmes mais citados, né, que são mais recorrentes, tem a ver com uma história de um acidente, né, a pessoa que passa por um trauma mesmo, e a partir desse trauma, a partir dessa lesão por acidente, que passa a ser uma pessoa com deficiência física. Eu senti falta de ver mais pessoas que já trazem desde o nascimento, né? Questão congênita. Fica aí pra gente olhar mais pra ver se, né? Porque eu acho que é interessante a gente ver também esses padrões de representações, né? Sim. Me parece que isso é uma preferência até para criar aquela situação de que aconteceu uma mudança, né? Ela tinha um certo modo de vida, né? Que era comum a tantas outras pessoas, e de repente, a partir dessa ruptura, ela passa a ter que repensar, né? Tudo, além de ter que se adaptar, né? Acredito que narrativamente, né, para um roteirista, é mais fácil, né? Assim, criar uma história com os seus pontos dramáticos, né? A partir disso. E também, claro, retratar personagens da vida real. Né? E assim, a gente, enquanto foi preparando aqui para o nosso debate, a gente foi lembrando de outros filmes, né? A gente nem chegou a compartilhar com o André, com a Marina, então nem temos imagens deles, mas vamos só dar as dicas aqui, porque são filmes bem legais e quem se interessar pelo tema, né, pode procurar, porque são muito bons mesmos e nós somos fãs deles. Um deles é o Ferrugem e Osso, que tem a Marion Cotillard, né, a atriz vencedora do Oscar pelo filme da Piaf, e nesse filme ela vive uma treinadora de baleias e ela sofre um acidente e tem as pernas amputadas. Então o filme vai mostrar também como que ela passa por esse processo de adaptação
para o uso das próteses, né, e continuar fazendo o seu trabalho e tudo. E tem um outro filme que esse fala sobre um caso da vida real mesmo, que foi aquele atentado terrorista na Maratona de Boston, né, em abril de 2013, lá nos Estados Unidos. E o protagonista do filme, que se chama O Que Te Faz Mais Forte, ele é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, né, um ator também aí famoso de Hollywood, e ele perdeu as 2 pernas nessa explosão, nesse atentado. Então o filme mostra como que ele teve que ajudar a polícia a identificar os criminosos e, ao mesmo tempo, fazer a reabilitação física e emocional, né? E ele também passa a utilizar próteses. Rapidinho, André, você viu alguns desses filmes? Você quer comentar algo a respeito? Não, esse eu confesso que eu não conheço, Renato, mas tá aqui na minha fila que tem são discussões bem bacanas para a gente pegar desse processo. Com certeza. Bom, o próximo, então, aqui para a gente continuar a nossa discussão, esse foi, inclusive, já uma dica, assim, nas primeiras conversas, né, do André, que é A Teoria de Tudo, né, um filme que foi indicado ao Oscar, ganhou o prêmio de melhor ator, né, para o Ed Redmayne, que interpreta o Stephen Hawking, né, essa personalidade super importante e influente no nosso mundo, né, no mundo real, fora aí das telas de cinema. Esse filme ele foi lançado em 2014, o Ed Redmayne, que a gente está vendo aí na tela, né, uma imagem que a gente separou do filme, aí ele já está num estágio mais avançado da doença que acometeu a vida do Stephen Hawking, né, que é a ELA, né, é mais conhecida como ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Falando aí do que significa essa sigla. Bom, o filme ele vai trazer uma narrativa que se passa desde ali da juventude do Hawking, mostrando ele entrando na universidade, né, iniciando seus estudos e iniciando também o relacionamento com a Jane Wilde, que veio se tornar sua esposa. E foi ali aos 21 anos que ele começou a sentir os primeiros sintomas da ELA e os médicos deram 2 anos de vida para ele. Ele viveu até 2018, né, gente? Aos 76 anos que ele nos deixou, pouco tempo inclusive, e nessa trajetória imensa ele deixou aí um legado que, né, não só na questão científica, mas uma das coisas mais legais a gente falar sobre o Stephen Hawking é como que ele tornou as suas teorias e tornou o ensino, né, da física mais próximo do público leigo, né? Ele tem 2 best-sellers, tem vários livros publicados, mas 2 best-sellers que são famosos aí, que são influentes, que são Uma Breve História do Tempo e O Universo numa Casca de Nós. Bom, a gente quer saber do André, né, um pouco mais aí, como que ele vê. A gente tem agora na tela aqui, né, para quem está vendo aqui a nossa live, uma imagem do Ed Redmayne com um dos seus prêmios ao lado do Stephen Hawking, né? Essa aí provavelmente é uma imagem de 2015, que foi quando já teve ali as premiações e depois a gente teve o Oscar em que o ator foi premiado. Mas, André, a esclerose lateral amiotrófica, né, a ELA, é uma doença que é degenerativa do sistema nervoso, enfraquece os músculos do corpo e as funções físicas, mas não compromete as funções cerebrais. Eu queria que você falasse sobre como que o filme mostra o uso da tecnologia pelo Stephen Hawking enquanto pessoa com deficiência e também sobre a importância dele, né, na ciência e como essa figura pública que é tão influente, né, até hoje. Legal, obrigado, Renato. Esse filme, eu comentei dele desde o início, porque foi um filme que marcou muito tanto em termos de ciência, como você bem disse, o Stephen Hawking teve um papel muito importante em termos de disseminação da ciência para o público em geral. Ele teve um papel muito importante em termos de tecnologia assistiva. Como você bem apontou, né, a esclerose ela é uma doença degenerativa, então o filme mostra como que
ele foi aos poucos perdendo os movimentos e os ajustes que ele teve que fazer à medida do tempo, né? Começou usando cadeira de rodas e aos poucos teve que precisar de outros recursos. E alguns pontos interessantes sobre o filme, primeiro, é do papel que o Stephen Hawking teve de colocar em destaque a questão da tecnologia assistiva. Ele já era um cientista muito prominente na época. Então, houve muito interesse de pesquisadores, desenvolvedores, e eu vou comentar disso daqui a pouco, principalmente até dos Estados Unidos, apesar dele ser de Cambridge, e tem umas partes interessantes no filme, quanto à questão até de identidade, com o que acontece depois, a tecnologia, a questão da identidade dele com voz, por exemplo, mas isso impulsionou muito o desenvolvimento de tecnologia assistiva. E é interessante no filme porque o Stephen Hawking ele é um pesquisador e professor, né, lá em Cambridge. E a gente vê bem no filme, né, da história da vida dele, quando ele começa a perder os movimentos que são relacionados à fala. E ele já não conseguia mais falar, ele já não conseguia mais articular a fala por conta dos movimentos musculares da face. E esse é um momento, como eu disse para vocês, na minha pesquisa, vocês falam, poxa, mas ele não era cego. Mas vamos lá. Esse momento, né, do Stephen Hawking foi muito marcante em termos de um recurso de tecnologia assistiva que nós usamos muito, que ele é muito usado pelas pessoas cegas, que é o sintetizador de voz. Então, há um momento no filme em que o Stephen Hawking precisa de um software sintetizador de voz em que ele vai usar recursos para entrada de dados parecidos com alguns que nós vimos lá no Colecionador de Ossos, porque ele tinha um movimento de alguns dedos. Em outros momentos do filme, a gente vê que ele já usa outros recursos com movimento de olhos, alguns mais envolvidos, mas começa com alguns com dedo. Mas esse momento do sintetizador de voz, para mim, me marcou muito, porque, bem, eu falei para vocês, no meu doutorado foram mais de 60 pessoas, 30 eram cegas. Entre vários dias, eu tive mais de 100 horas de gravações de testes com leitores de tela. Então, se alguém nunca ouviu, eu sonhava com voz robotizada, né? Link número 1, tal. Então, enfim, eu gasto boa parte da minha vida, hoje elas já melhoraram muito, né? Não são mais tão robotizadas, mas eu gasto muito boa parte da minha vida, seja junto com pessoas que usam o computador com aquilo, ou analisando vídeos de pessoas testando tecnologias usando aquilo, então aquilo é muito familiar para mim. Mas foi interessante ver como que uma pessoa como Stephen Hawking, que foi chave para o desenvolvimento dessa tecnologia, ele motivou que ela fosse alavancada, passou pelo processo de se adaptar e de se apropriar, como mostrou no filme. Aquela passaria a ser a voz dele, né? E, de novo, eram ainda anos iniciais de síntese de voz. A Suave Estranho era muito robotizada, o salto de disponibilidade de vozes mais humanas para leitores de tela, que não é a voz das pessoas cegas, por exemplo, né? Mas é a que elas escutam quando elas estão usando o computador, escutando mensagens, usando o celular. Hoje nós temos mais disponíveis, mas não faz muito tempo em que os softwares gratuitos só tinham aquela voz robotizada. E ele vê, né, aquela era a voz que ele ia usar para dar palestras, para se dirigir à comunidade científica do mundo todo, né? E é interessante o momento que ele fala, né? É meio americano, né? Mas tudo bem, né? Seja, né? E de novo, né? Coisas que eu aprendi fazendo meu doutorado, né? Aqui, eu já brinquei antes, aqui em Minas, em Belo Horizonte, dizem que eu sou paulista, né? Porque eu digo porta, né? Na Inglaterra existe uma coisa norte-sul, né? E o sotaque do norte é bem marcado. Se alguém for ver algum filme dos Beatles mais antigo, eles são do norte, não tem nada a ver com aquele de quando eles cantam. E o Stephen Hawking vem de Cambridge, uma região do sul bastante elitista, em que o sotaque diz muito sobre sua classe social, né? Então a gente viu isso um pouco lá, né? Então a questão de essa é a minha voz agora, num país, numa região em que o seu sotaque, a sua voz diz muito sobre inserção social, quem você é, foi impactante para ele. Mas ele superou, e aquela foi a voz que nós ouvimos muito dos ensinamentos que ele deu dali em diante, de como ele falou de muitas das pesquisas que ele ainda fez. Então, a coisa da síntese de voz foi algo que me marcou muito, tanto pela minha experiência com a minha pesquisa, quanto pelo legado, né, do que isso foi mostrado muito brilhantemente no filme da Teoria de Tudo. E o Hawking, ele tinha isso do bom humor, né?
e uma certa provocação também que ele fazia nas entrevistas, né? E até nas teorias mesmo que ele desenvolveu, né? Assim, desafiando conceitos que já estavam estabelecidos, né? A respeito dos buracos negros. Então, cara, é fenomenal, e sempre que eu leio sobre ele, descubro algo ainda mais interessante a respeito, né? É muito bom. A gente tem a questão da tecnologia aí mostrada no filme A Teoria de Tudo, e tem alguns outros exemplos, né, de filmes que são mais voltados para a ficção científica e que imaginam tecnologias que ainda não existem ou são baseadas em algo que está em desenvolvimento ou pelo menos ainda não está tão avançado como a gente vê nos filmes, né? Então, André, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, um dos filmes que a gente discutiu lá na nossa seleção, né, aqui para o debate, é um filme que é ficção científica e quase terror, que se chama Upgrade. É um filme mais recente, de 2018. O diretor dele é o Leigh Whannell, que depois fez O Homem Invisível, né, um filme do ano passado que fez muito sucesso. Muito bom, e que também tem tecnologia. Muita tecnologia, né? E no Upgrade, a gente está até vendo aqui a imagem na tela, o protagonista ele sofre um acidente de carro, perde os movimentos do corpo e ele recebe uma proposta de fazer um implante de um chip de computador com inteligência artificial que vai voltar, né, com esses movimentos, e não só voltar, mas ampliar a força dele. Ele vai virar quase que um super-herói de tão forte e ágil que ele fica por causa desse chip, né? Esse pequeno computador que passa a operar, acho que na medula dele mesmo. Né? Sim, na imagem que a gente vê, inclusive, é uma pinça que segura esse chip, né? Então dá para ter a dimensão de que ele é bem pequeno. André, fala um pouquinho pra gente sobre essa loucura, né, que acontece aí nesse filme. Como que tá... a gente tem algo próximo disso já, ou é só uma imaginação para um filme de ficção científica mesmo? Olha, eu vou confessar que eu não tinha visto esse filme antes, vou agradecer a dica e vou resumir para a turma que não viu. Que filme doido, gente. Que filme muito legal, gente. O questionamento que eles fazem, sabe, faz a gente pensar demais nas coisas da tecnologia, o que a gente espera. Eu vou falar brevemente, eu separei um pouquinho, quando a Kátia me perguntou sobre coisas de casa, tinha um comentário que eu queria fazer, que está ligado a esse filme, por isso segurei um pouco aqui. Sim. O filme é muito interessante e ele começa ali mesmo antes dele ter esse acidente, né? A esposa do protagonista, ela trabalha numa empresa que trabalhava com automação residencial, então a casa deles já tinha toda essa coisa. Não sei se era desse filme que a Kátia falou, do filme futurista, que eles entram em casa e já meio que sintetizava comida, tinha braço mecânico e tudo. E quando ele tem o acidente, antes dele fazer esse implante, né, que chamava ali o STEM, ele vai para casa e a casa dele tem alguns recursos ali do que a gente até enxerga, do que poderia ser apoio de tecnologia assistiva para pessoas que precisam para ter vida independente. Ele tinha braços mecânicos que preparavam comida, tinham várias coisas que ele acionava por voz, e depois vem a hora que ele encontra lá o bilionário e implanta esse chip maluco, né? É interessante que ele... na hora que ele tá o filme em inglês, chamava de STEM, né? Que é igual ali de STEM cell. A ideia, acho que ela chama mesmo uma célula-tronco, né? Porque no fim aquilo toma conta dele, começa a mandar nele, e ele começa a fazer coisas que iam contra a própria ética, né? Enfim. Acho que isso é algo que a gente ainda está bastante longe hoje, né? De ter esse tipo de controle, né? A gente tem avanços aí na área de biotecnologia para integração de recursos tecnológicos com funções do corpo, né? Podemos caminhar para ter coisas próximas. O que eu vejo, sim, que o filme puxa como futurista, que a gente já tem um começo, é nesse sentido, de ter o que a gente tem muito na área de engenharia biomédica, nós temos várias iniciativas desse tipo. Uma reflexão que eu acho legal do filme, e isso vem da característica do protagonista, que ele era uma pessoa avessa à tecnologia, ele deixava muito claro, era uma época em que todo mundo já tinha carro que dirigia sozinho,
tive que ver nos comentários, né, para ver onde é que esse filme foi gravado, porque, de novo, né, sotaque de todo mundo era americano, mas tinha cara dirigindo na esquerda, né? Eu fui descobrir que foi filmado na Austrália, né, depois. Sim. Então tinha os carros, a gente tem um pessoal aqui na UFA trabalhando com veículos autônomos, e tem toda essa discussão, né? Mas ele fazia questão de ter o carro velho dele lá, que ele mexia na garagem, então ele não gostava. Um ponto que eu queria deixar, em termos de o que é realidade, o que a gente espera para o futuro ou não, a gente discutir. Nesse projeto da casa que nós estamos desenvolvendo aqui, nós passamos por várias etapas de conversar com as pessoas, principalmente pessoas com deficiência visual e idosos. E nesse projeto de mestrado que encerrou agora em dezembro, do aluno Otávio, ele fez muitas entrevistas, nós estamos passando por uma nova rodada de análises, e o que eu tenho ouvido, né, com pessoas com deficiência visual, e vai muito de encontro com o que acontece no filme, é as pessoas dizendo, olha, eu quero tecnologias que possibilitem que eu possa fazer alguma coisa. Eu quero ser capaz de descobrir que tem, para uma pessoa cega, eu quero descobrir que tem um cano vazando, né? Aí a pessoa relatou ali que alguém ficou com 2 dias com o cano vazando, não sabia. Muitos falaram de querer poder passar roupa, né? A gente teve entrevista, por exemplo, com um advogado cego que falava, olha, eu não passo roupa, eu gostaria de passar. E muitos dizendo, quero coisas que facilitem, mas eu não quero me tornar um inútil na minha casa. Eu quero continuar fazendo a minha comida. Eu quero, nem todos, né? Mas mesmo pessoas que não têm deficiência, nem todo mundo é fã de faxina. Mas as pessoas cegas que nós entrevistamos que gostavam de fazer sua própria faxina, disseram, eu quero tecnologias que me ajudem a fazer a faxina, no que eu preciso de auxílio com a visão, mas é legal fazer minha faxina, é legal sentir que eu cuido da minha casa. E a gente percebe que mesmo com os avanços da tecnologia, lá é um filme futurista, a casa dele fazia tudo. Tem hora que ele fica, pô, que saco, não quero que a casa faça tudo para mim. Eu quero ter a minha autonomia, né? E isso foi uma parte até pequena no filme, mas eu queria trazer para nossa discussão aqui, claro, porque lá a gente tem os extremos, né? Porque o extremo controla ele no fim do filme, né? Ele não tem mais controle sequer do pensamento. Mas o que a gente tem escutado até nas nossas pesquisas recentes sobre casa as pessoas dizendo, eu quero ter apoios, quero ter tecnologias que me apoiem, mas eu sei cozinhar, eu quero dar o meu toque de tempero. Eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de saber onde as coisas estão, eu gosto de ter esse cuidado. Né? Então, da tecnologia assistiva ter essa visão, que em alguns aspectos tem um pouco, vai de encontro com essa questão da visão médica, né, quanto à visão social, da deficiência, do capacitismo, de muita gente pensando, as pessoas com deficiência são coitadas, elas não podem fazer as coisas e precisam de uma tecnologia que faça tudo para elas. O que eu tenho escutado em várias pesquisas são, uma ajuda sempre é bem-vinda, até a gente, né? Aqui em casa, recentemente, tem um robozinho baratinho que tá uma maravilha para aspirar o pó, mas a gente ainda gosta de limpar o resto todo. Mas, nesse sentido, algo que ajude, não que fala, olha, você não é capaz de fazer nada e a tecnologia vai fazer tudo. Isso é uma mensagem que veio do filme que concorda muito com o que nós temos ouvidos nos nossos diálogos com pessoas com deficiência nas nossas pesquisas. Maravilha. Muito massa, Muito né? bom. E só para citar mais 2 aqui, que são de ficção científica também, um é um clássico, que é o Robocop, né, dos anos 80, que é esse policial que é atacado, né, durante uma de suas patrulhas, né, ele fica à beira da morte, né, ele perde os braços, perde o movimento quase completo, fica até a mente, né, ele fica desacordado, fica inconsciente, e aí, aproveitando que ele passou por esse grande trauma, a empresa lá de tecnologia do filme, que também é futurista, apesar de se passar nos anos 80, né, eles aproveitam isso para poder implementar esse programa de policiamento, né, através da tecnologia. Então, reconstroem o protagonista usando ali braços robóticos, né, e tudo mais, inclusive a própria mente dele, a visão, né, passa também a funcionar como um computador. Mas o filme vai mostrar que ele ainda é humano, né, apesar de ser tratado como uma máquina e visto como uma máquina, ele ainda é humano, ainda tem memórias, né? Então, um filme bem interessante que traz também algumas reflexões muito legais. E o outro é um filme mais recente e que foi aí também um grande sucesso de bilheteria, né? Uma das maiores bilheterias de todos os tempos, que é o Avatar, que vai trazer a questão da realidade virtual.
E aí talvez o André possa comentar um pouquinho sobre o uso dessa tecnologia, porque no filme o protagonista ele não tem movimento das pernas, ele é um soldado, e aí ele é convocado aí para esse projeto, né, que é no espaço, para uma mineração no planeta alienígena, e aí os humanos utilizam esses avatares, né, em que eles se veem como os outros seres, né, que vivem nesse planeta, esses seres extraterrestres, para poder tentar ali fazer uma interação e chegar no objetivo da empresa que está querendo extrair os recursos naturais do planeta. Tem até um uso etnográfico, né? Porque ele se mistura aos outros, né? E ele não é daquele jeito. Né? E no filme, quando ele usa pela primeira vez, né? E aí ele vê que ele consegue correr, que ele consegue se movimentar e fazer tudo, ele fica, né, impressionado com que aquela tecnologia está funcionando. Essa questão da realidade virtual, André, você quer comentar um pouquinho? Sim, na linha do que vocês tinham perguntado no início, né, de tema de fundo, o que temos, o que ainda temos como futuro, né, as tecnologias de realidade virtual aumentada têm aumentado muito. Né, acho que nós ainda não estamos tão próximos de ter algo como no filme, né, tão realista, né, para você viver de fato aquele tempo todo dentro de uma realidade virtual. Mas nós temos vários usos, né, desse tipo de tecnologia para apoiar pessoas com deficiência, né? Por exemplo, aqui no estado de Minas mesmo, a Kátia, que está ali com a gente acompanhando, né, já viu, por exemplo, algumas pesquisas que a Universidade Federal de Uberlândia tem com o uso de realidade aumentada, até nos processos de reabilitação de pessoas com deficiência física, para apoiar nos processos até de treinamento, de aprendizado. Então, a realidade aumentada e a realidade virtual tem vindo muito, sim, né, para a realidade de tecnologia assistiva. Né? Não tanto daquela forma, mas com vários usos, né? Tem algumas tentativas ainda não tão próximas, né, do que a gente gostaria, até pela falta de humanidade, né? Por exemplo, de avatares, né, para intérpretes, né? Bem, a gente está aqui com a Dinalva, a gente comentou um pouco disso ontem na outra live sobre acessibilidade, não é a mesma coisa que uma pessoa, né? Então ainda estamos longe, mas temos iniciativas nessa direção. Bacana. Bom, o próximo agora que a gente vai comentar é Ray, né? Que é uma cinebiografia sobre o famoso e talentosíssimo Ray Charles, que infelizmente ele faleceu alguns meses antes da estreia do filme, em 2004. Então, infelizmente, ele não chegou, né, a ver o filme, mas ele acompanhou as gravações, as filmagens, ele inclusive colaborou com isso. É dirigido pelo Taylor Hackford, ganhou 2 Oscars, inclusive um Oscar de melhor ator para o Jamie Foxx, porque ele tem uma performance impressionante mesmo, né? Ele faz de uma maneira, assim, muito, muito visceral mesmo. Ele consegue fazer uma interpretação que eu não vi ninguém sem ser elogios, assim. Todo mundo elogiou. E aí o filme tenta dar conta de várias coisas da vida do Ray Charles, assim, não é um filme linear, né? Ele usa muito de flashbacks, mas vai contar ali desde a infância, que foi quando aconteceu, né, de ele ficar cego, né? A história é muito curiosa e traumática também, porque ele presenciou a morte de um irmão mais novo afogado, né? Ele era muito novo quando isso aconteceu. E aí, por volta dos 5 anos de idade, ele começou a apresentar sinais de perda de visão. Quando chegou aos 7 anos, ele já estava cego. E aí, foi na infância que ele teve que se adaptar, que ele teve que, né, aprender a como ser independente. E a mãe dele ajudou muito nesse caminho, né? Sim, sim. Nessa coisa da adaptação e de se enxergar, assim, como... alguém que é capaz mesmo. E aí o filho de mãe solteira, a mãe então fez todo esse trabalho sozinha, e ele teve essa identificação com a música, né, pelo talento, principalmente com o piano, né? Então a música, claro, é algo que vai preencher o filme de uma maneira muito grandiosa, né? E também há todo um trabalho de reconstrução histórica para mostrar essas várias fases, essas várias épocas da vida do Ray Charles, né?
E o mais legal, assim, em relação ao personagem em si, é de não tratar o Ray Charles de uma maneira santificada, idealizada, né? Um herói. É um personagem humanizado. Então você tem ali falhas, tem coisas questionáveis, como todo sujeito, como toda pessoa, né? Sem deixar claro de aproximar dessa coisa do talento também, das suas qualidades. Então é uma construção de personagem humanizada e complexa, que é o ideal, né? de todo filme, de toda narrativa, principalmente de cinebiografias, né? E também a importância dele para o movimento antirracista, né, para o movimento contra o racismo nos Estados Unidos, que ele também teve grande importância para isso. E mais especificamente sobre a deficiência, né, que é a deficiência visual, eu fiquei pensando no quanto que, ao abordar ali, né, essa mãe que dá esse apoio para ele, que, né, o ajuda a se adaptar, enfim, e também outros apoios que acontecem no ramo, no seio familiar, isso é um ponto importante que eu acho que o filme traz, né? Esse apoio familiar ali como algo que vai facilitar esse processo de aprendizagem, de adaptação, de empoderamento também. Como o André estava falando, né? De facilitadores, eu acho que esse apoio familiar é um deles. Também a sexualidade, né? Tratada de uma maneira natural. E é interessante observar como ele utiliza de uma maneira mais focada a audição e o tato, né? Esses sentidos sendo mais apurados, né? Ele até fala assim, meus ouvidos têm que ser meus olhos, né? E uma cena interessante que eu queria destacar é que quando ele comenta sobre as cores, né? Como que ele vai fazer para identificar qual meia usar, alguém pergunta a ele sobre isso. E aí ele manda bordar em cada meia, em cada cor, ele manda bordar um número. Assim ele sabe que, por exemplo, preto é 1, vermelho é 2. E aí tem essa questão de pensar a importância do tátil, né? Então a gente pode pensar no braille, né? Que é um recurso de leitura pelo toque. Também a gente pode pensar em design inclusivo, né? Ou então... Enfim, eu fiquei imaginando assim, as várias possibilidades de facilitar para que as pessoas façam leituras de outras formas, né? Leituras sensoriais, né? E aí, André, a partir dessas questões colocadas, né, que a gente encontra no filme, Ray, eu gostaria que você falasse pra gente, assim, sobre isso, sobre essas tecnologias que são de apoio também sensorial, né, de leitura, e o que há de mais novo para as pessoas com deficiência visual nesse sentido. Antes, só fazer um parêntese aqui, porque esse filme é impressionante também pelo Jamie Foxx, né? Que ficou, assim, quase que idêntico ao Ray Charles. Muito boa caracterização, muito boa atuação, mais um vencedor de Oscar de melhor ator. Não, obrigado, gente. É um filme excelente, como vocês bem apontaram. Ele pega vários aspectos ali importantes do papel do Ray Charles ali na questão política, o jeito dele, né? O momento em que ele não entra ali naquele show na Geórgia porque ia ter separação entre negros e brancos é fantástico, né? Perfeito. É bem o jeitinho dele, aquela coisa, né? Ele fala, não vai ter jeito. Me chama de novo quando tiver as pessoas todas sentando onde elas quiserem, né? Aquilo foi fantástico. E o filme é muito bacana, um ponto que a Raquel apontou, da família, né? E como eu comentei com vocês, eu tenho um contato muito grande com pessoas com deficiência visual, né? Tanto aqui em Lavras, né? Passando ali em York, lá em São Carlos, eu tive muito contato com centros que dão apoio para pessoas com deficiência visual e a gente enxerga esse processo. A gente já teve contato desde com pessoas uma liberdade muito grande. Tem até um ex-aluno nosso aqui na UFLA, foi o nosso primeiro aluno cego formado em zootecnia, e ele está com o canal dele no YouTube, com altos vídeos de como é o nome, gente? Não é ecoterapia, ele trabalha com cavalos, né? E como o trabalho com cavalos para pessoa com deficiência visual, um cara super despachado, mas a gente já viu muitas pessoas também, seja nos centros de apoio a pessoas cegas,
com deficiência visual, às vezes até na universidade passando por esse processo, que vem de famílias muito superprotetoras, que é o contrário do que a gente vê no filme do Ray Charles. Então a gente vê como que esse papel da família tem uma influência muito forte no empoderamento das pessoas, né, de elas poderem se sentir livres para circular, para elas poderem aprender a ter essa independência. Isso é muito importante, né? E a tecnologia sozinha, os recursos não vão ser úteis se a pessoa não tiver todo esse preparo, né? Para quem já acompanhou, por exemplo, as pessoas que passam por esse processo de educação, né? E o filme não mostra muito como é que foi essa vivência do Ray Charles quando ele vai para aquela escola para cegos. Hoje, na realidade, nós temos isso muito mais diluído, nós temos apoios em centros, nos próprios locais, né? Tem tido um movimento um pouco contrário a essa educação mais segregacionista, mas existem os centros que dão esses apoios mais pontuais para que as pessoas aprendam, por exemplo, como se locomover, como usar, por exemplo, a bengala, como ter aquela sensação ali pelo tato, por cheiro, pelo toque, pelos sons, como a gente viu. E o uso desses sentidos é muito importante para as tecnologias, né? Eu já citei o leitor de telas, que é uma tecnologia muito usada para pessoas cegas que usam celular, e foi um avanço enorme. Antes era algo que a gente tinha que comprar, né? E era muito caro comprar esses leitores. O Android demorou um pouco mais, né? A Apple começou antes, mas hoje é quase impossível a gente sair com o celular da loja sem leitor de telas, né? Se alguém quiser por curiosidade, vá no seu celular, habilite um pouco para brincar como é. Mas isso já está muito mais acessível. Então é esse uso da audição. E nós temos o uso do tato em vários sentidos, né? Tem o próprio Braille, né? Queria até citar aqui o caso, né? Uma pessoa muito importante no Brasil, na área de musicografia Braille, já conheci em eventos, uma pessoa fantástica, a Fabiana Bonilha, que se formou lá na Unicamp, fez doutorado em musicografia Braille, um dos primeiros aqui no Brasil, e ela tem um trabalho fantástico com a questão da acessibilidade para a música. Ela é uma pianista excelente, ela trabalha muito próximo com tecnologia. Então a gente tem vários recursos para as pessoas trabalharem com música, com várias áreas de atuação. E no caso do toque, o uso do Braille, a gente tem com as tecnologias, por exemplo, a gente ainda tem falta de recursos financeiros, mas, por exemplo, a gente queria usar aqui na UFLA, numa época com aluno cego, combinar, por exemplo, recursos de áudio e de toque com uma linha Braille, por exemplo, que pega a saída do computador e sintetiza Braille, para um aluno nosso de mestrado aprender inglês. Porque o inglês tem um descompasso muito grande entre os sons e a escrita. Então, o leitor de telas, ele tem uma limitação, porque ele fala as palavras, mas a não ser que a pessoa peça para o leitor soletrar letra por letra, o que é muito antiprático, é muito difícil aprender grafia de palavras com o leitor de telas. Então é um uso, por exemplo, muito legal de combinar essa audição com o tato, até no processo de aprendizagem. E até para a arte, né? É uma coisa que ontem a gente discutiu aqui no webinar, a questão da acessibilidade em museus. Muitos têm usado essas tecnologias, por exemplo, com placas sensoriais, usando Braille, placas de relevo móveis, e que você pode fazer projeções de arte, de objetos, de exposições, que a gente tem muita possibilidade de explorar também. Então, o uso adequado, criar tecnologias que façam uso disso tem um potencial muito grande. Muito bom, muito bom. A gente vai acelerando aqui, né, porque a gente tem o tempo, né, da nossa live. Então, como a gente falou no início, tá, pessoal? A gente não vai falar todos os filmes aqui, só alguns exemplos mais significativos mesmo. Então, vamos falar agora sobre um outro grande sucesso de bilheteria, lançado há pouco tempo, né, em 2018, um filme, de novo, de suspense, de terror mais esse aqui, que é Um Lugar Silencioso. Né? Poxa, quem não viu esse filme, veja, porque é assim, claro, se você não gosta de filme de terror, talvez você vai preferir evitar, né? Mas quem aí não tem medo de tomar susto e tudo mais, vai em frente, porque é um filme muito bacana. Bom, ele é dirigido por um ator que também está no elenco do filme, que é o John Krasinski. E foi uma grande surpresa esse filme na época, porque o Krasinski é mais conhecido pela comédia, né? Ele, inclusive,
é um dos atores da série The Office, outro grande sucesso. E no filme ele atua com a esposa dele na vida real, que é a atriz Emily Blunt, né, também aí já muito premiada, muito famosa, muito talentosa. No filme os dois interpretam um casal. A história se passa ali nos Estados Unidos, em um futuro pós-apocalíptico, quando o lugar ali onde eles vivem foi infestado por monstros que são ultrassensíveis ao som, e eles caçam os seres humanos. E a única forma de despistar essas criaturas é ficar em silêncio absoluto, né? Não fazer nenhum tipo de barulho. Então o filme vai acompanhar a luta pela sobrevivência desse casal junto com os filhos. Temos ali então o John Krasinski e a Emily Blunt, e as crianças são vividas pelo Noah Jupe, que faz o garoto Marcos, né, o mais novo, e a atriz Millicent Simmons, que vive a Regan, que é adolescente, a filha mais velha. A Regan, no filme, ela é uma pessoa com deficiência auditiva, né, que é um fator que adiciona uma camada dramática extra à narrativa. E a atriz, isso que é muito bacana, a atriz, a Millicent Simmons, ela também é surda, né? Ela convive com a deficiência auditiva desde a infância. Eu li uma entrevista com a mãe dela, ela explicando que ela perdeu a audição ainda bebê devido a uma superdosagem de medicamento. Então ela aprendeu a língua de sinais e mais tarde ela fez o implante coclear, né, que no filme também a gente a vê utilizando. Temos inclusive uma imagem que eu vou pedir para ela ser compartilhada aqui, que mostra a atriz ali no tapete vermelho divulgando o filme usando o implante coclear, né, esse aparelhinho que fica ali na cabeça dela e também aqui atrás do ouvido, que faz a conexão com o implante que é interno, né? Vou pedir para o André falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Bom, falando só um pouquinho mais da atriz, porque ela também tem um trabalho muito legal, porque ela, além de ser muito talentosa, né, tá no início de carreira, mas já fez aí alguns filmes que são muito interessantes, além do O Lugar Silencioso. A Millicent, ela é também ativista, e agora, durante a pandemia, ela ajudou a desenvolver e a distribuir para pessoas que não têm condições financeiras, né, uma máscara facial que tem uma tela transparente para poder ajudar na leitura labial e nas expressões faciais, né? Porque você imagina, a gente agora tem que conviver com o uso das máscaras, que tampam totalmente. Quem tem a deficiência auditiva depende muito, né, da leitura labial também. Então foi uma criação aí que surgiu durante a pandemia para ajudar também essas pessoas com essa deficiência. O Lugar Silencioso, ele já tem uma continuação, que também foi afetada pela pandemia. O filme ele ia estrear, gente, na semana que as salas de cinema fecharam por causa da pandemia. E aí ele foi sendo adiado até ter a condição de ser feito o lançamento, e agora ele está previsto para setembro desse ano. O filme está pronto já, como eu falei, já estava indo estrear, teve pré-estreias e tudo. Então agora a gente fica aí aguardando ansiosamente para ver a continuação dessa história, né? Então, André, a gente não vai dar spoilers aqui para quem não viu O Lugar Silencioso, né? Mas a gente pode dizer que no filme o uso da tecnologia acaba indo além da questão assistiva e se torna também um equipamento de sobrevivência, né, para a garota e para a família. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o implante coclear e também sobre outras tecnologias assistivas, né, para surdos. Legal, obrigado, Renato. E vamos tentar não dar spoiler, né? Porque no final do filme, né, o aparelho auditivo da menina ganha um destaque muito importante, até no desfecho da história, né? E eu estou curioso para ver o 2. Bem, eu vou falar um pouco da tecnologia, da questão do implante. Eu vou tentar num tempo curto aqui, que é uma questão complexa em relação às pessoas surdas e pessoas com deficiência auditiva, da questão de que tipo de tecnologias elas usam, até em relação à identidade e opções. Logo mais eu faço algumas ressalvas em relação a quem são as pessoas, os impactos que isso usa e as opções que as pessoas fazem em relação a tecnologias.
Como o Renato apontou, eu achei muito bacana que eu vi que a atriz, ela nasceu surda. Eu acho isso muito importante em termos do cinema e para que nós busquemos mais isso nos filmes, para a representação de pessoas com deficiência, que os atores sejam pessoas com deficiência. Isso é muito importante, foi muito positivo do diretor e é algo que nós devemos investir. Outra coisa que eu achei muito interessante e que eu acho que, novamente, as pessoas aí da comunidade surda vão achar muito importante, muito bom, é que a menina, ela ensinou Libras para os outros. Né? Foi ela que ensinou, ela ensinou Libras, né? A língua de sinais americanas. Né? Ela ensinou a língua de sinais para os outros atores. Então a convivência ali com a pessoa surda num filme que tinha esse foco foi muito importante. Sim. E vou tentar não entrar muito no spoiler, né? Que a gente vê no filme que o pai dela tinha vários aparelhos auditivos, mas o implante coclear é uma tecnologia que é muito usada. Ele tem um implante que é feito dentro do crânio, em que tem um outro filme que a gente tinha ali, a gente pode discutir depois, né, que é O Som do Silêncio, mostra um pouco mais desse processo, com alguém que perde a audição depois, mas em que se corta o caminho ali do canal auditivo e você tem um receptor ali que vai ficar perto ali da parte do cérebro que recebe som, e o som que vai chegar, na verdade, é o que vem do aparelho auditivo. É o caso do implante. Dependendo da condição auditiva que as pessoas tiverem, elas podem usar um aparelho auditivo também sem o implante, né, dependendo do caso, ou em alguns casos é necessário implante. E é importante nós conhecermos como essas tecnologias funcionam e temos a consciência, por exemplo, um outro filme que nós tivemos ali, talvez a gente pode deixar na lista, lá no Lugar Silencioso, é uma pessoa no Som do Silêncio, né, que a pessoa coloca o implante já depois de mais velha e fica até um pouco frustrada de ver, por exemplo, que ela não escuta exatamente do mesmo jeito. Sim. Então, existe um processo de reabilitação, porque é um instrumento que capta a voz, capta ruído, capta um monte de coisa e que amplifica. Então, até quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, é algo que no Brasil a gente ainda investe pouco, e fica o meu recado para as pessoas de cinema que estiverem ouvindo aqui a gente. Precisamos investir em halos magnéticos nos cinemas, que é uma tecnologia que as pessoas que usam aparelho auditivo, elas têm a opção de receber só um sinal de uma onda eletromagnética e não o sinal do som. Porque quando eu entro no cinema eu quero ouvir o filme, eu não quero ouvir o barulho da pipoca de alguém que está vindo do lado. Em vários países europeus é obrigado, o Brasil não. E é uma tecnologia que funciona tanto com o implante quanto com o aparelho auditivo. Mas o que eu queria comentar da questão de identidade é que na comunidade surda não é todo mundo que quer usar um implante coclear e que enxergam com bons olhos. Eu convivo com pessoas dos dois pontos de vista e eu acho que é uma questão de respeito, né, para o que as pessoas querem. Então, eu conheço pessoas que estão muito felizes com o aparelho auditivo, com o implante. Mas é importante, de novo, a gente ver a questão da identidade, que muitas pessoas dizem, poxa, mas principalmente uma pessoa que fica surda mais velha, então você tem que fazer um implante. É uma opção de uso, porque a pessoa que cresceu surda, ela aprendeu, ela conviveu com a comunidade surda, aprendendo língua de sinais, convivendo no contexto da língua de sinais, pode não querer usar um implante coclear, por exemplo. Então é importante nós termos essa visão do respeito e que vai de novo contra aquela lógica da visão médica, da acessibilidade, tem que consertar aquilo. É uma questão muito pessoal do uso. A gente vê o caso da atriz ali do filme, que ela usa implante, mas vê que nós vemos que ela mantém a cultura surda. Né? Então existem casos de pessoas que têm os dois, então é uma questão de respeito. E mostrar que assim, nós temos que investir em tecnologia assistiva que dê apoio para as pessoas, para os surdos, né, que se comunicam por Libras, né, vídeo, como nós estamos usando aqui, outros recursos. Isso é tecnologia assistiva. Ter intérpretes, né, que vão trabalhar por vídeo, por exemplo, na falta de pessoas que vão trabalhar presencialmente. Isso é tecnologia assistiva e nós temos que dar essa opção para as pessoas na mesma medida que nós damos para as pessoas surdos oralizados, por exemplo, que usam implante. É importante nós termos respeito e dar as possibilidades de acessibilidade nos dois casos.
Perfeito, André. Perfeito mesmo. Muito bons os comentários, né? Essas observações que são Sim. muito importantes E mesmo. essa questão da identidade, por exemplo, eu fiquei pensando naquele filme À Primeira Vista, né? Que aí é uma questão da deficiência visual, né? Porque o Val Kilmer, que é o personagem protagonista, ele faz uma cirurgia a pedido de uma namorada, né? De um grande amor. É um romance o filme, né, gente? Mas assim, ele já tinha toda uma vivência, né? Então ele faz essa cirurgia e aí tem toda essa questão, né? De que ele já tinha... ele já era autônomo, ele já tinha a sua vida. E aí, a partir dessa cirurgia, a gente está vendo aqui na foto, né? A foto na tela, que é o Val Kilmer e a Mila Sorvino, que faz o par romântico dele. A partir dessa cirurgia, ele tem que repensar todo um jeito de ver esse mundo mesmo, assim. Não só porque agora ele, né, enxerga, mas porque ele tinha criado todo um sistema próprio de interpretação desse mundo, de leitura desse mundo. E aí eu acho que essa questão da identidade ela é essencial mesmo, assim, é questão da escolha também, né? E também pensar essa coisa do capacitismo, né? Que também tá ligada a isso. E pegando esse gancho, a gente vai pro nosso último filme. Infelizmente, a conversa tá ótima. Eu acho que a gente nem conseguiu falar sobre todos aqui que a gente tinha selecionado. Mas isso é positivo, né? Significa que, assim, tem muita coisa no cinema que dá pra gente discutir sobre essas questões tão importantes. E agora a gente vai falar sobre Uma Lição de Amor, que é um filme famoso também dos Estados Unidos, né? De 2001, de uma diretora, Jessie Nelson. É sobre o Sam Dawson, que é vivido pelo Sean Penn, né? Ele recebeu uma indicação ao Oscar por esse trabalho também. E a filha dele, né, na narrativa, é vivida pela Dakota Fanning. No filme é o seguinte, o Sam Dawson, ele tem deficiência intelectual, também é dito no filme que ele tem tendências autistas, né? Algo do espectro autista, mas isso não é definido, não é identificado, assim. Não é a questão também. E ele tem essa filha, ele cria essa filha até os 7 anos de idade, mas quando chega nos 7 anos de idade, ocorre uma ruptura terrível, porque é dito no filme que a capacidade intelectual, né, dele é de uma criança de 7 anos. Então, essa menina que foi super bem criada com muito amor, com muito carinho e que é super inteligente, inclusive, né? Na escola, ela passa a não querer aprender mais, porque ela quer continuar em uma situação de igualdade com o pai. Então, eu achei um tema tão complexo, né, Muito. de trabalhar, porque tá falando de como esse homem, ele foi completamente... Ele definiu formas de adaptação, de vivência, inclusive muito poéticas, porque ele faz interpretações muito sagazes do mundo através das músicas dos Beatles e passa isso para sua filha, né, que também vira uma bitomaníaca. Mas, enfim, por causa dessa limitação cognitiva, o Estado passa a reconhecer, a identificar ele como um incapaz para a paternidade, né? E mesmo com todas as provas de que ele consegue viver sozinho, né? Porque ele mora sozinho, tem um trabalho, ele também ele paga as contas, ele tem uma rede de apoio importante, aí que a gente comentou no início da live sobre colaboração, né? Sobre a autonomia não ser algo de autossuficiência, mas de ser algo, né, de conseguir viver em sociedade. E aí ele tem essa rede de apoio de amigos e também de uma vizinha que sempre apoia ele, ajuda ele nas questões mais práticas, coisas que ele precisa. E, bom, criou essa menina até os 7 anos de idade muito bem, obrigada. Só que, por uma questão ali, né, da escola identificar que ela tá tendo esse comportamento, aí o que fazem? A assistência social acaba tirando ela, né, da guarda dele, para tentarem ali uma família adotiva, e isso vai para a justiça. Então o Sam
contrata, entre aspas, porque é muito curioso como ele chega até a advogada dele, que é vivida pela Michelle Pfeiffer. Eles se encontram também. Esse filme também tem essa questão de como uma pessoa influencia a outra, porque a advogada também vai ter uma mudança de vida a partir desse encontro com o Sam. E aí essa advogada, ela começa um tanto preconceituosa, mas aos poucos ela vai tomando consciência e vai pro tribunal com a garra que essa causa precisa, né? Para poder tentar resgatar a paternidade, a guarda da filha do Sam para o Sam, né? Então eu acho bem interessante assim da gente pensar essa questão toda da paternidade, né? De como que ele tem a capacidade de fazer isso, mas a sociedade e principalmente o Estado não está enxergando isso, né? Ou não, e pior, né? Porque tem a questão também de que não está investindo em políticas públicas para poder fazer com que essa pessoa seja ainda mais capaz e tenha ainda mais possibilidades ali. Você vê um completo abandono, mas ao mesmo tempo uma culpa, né? E aí eu queria saber do André o que ele pode comentar sobre o filme, porque o filme em si ele não mostra nenhuma tecnologia assistiva ali no dia a dia do Sam. Por exemplo, tem uma cena que ele tá fazendo uma conta, né? E ele tem uma dificuldade ali para chegar no resultado. Eu fiquei pensando, bom, será que uma simples calculadora já não seria algo para assisti-lo ali, sabe? Aí eu queria que o André nos contasse assim, um pouco do que ele percebe que poderia ajudar o Sam nesse dia a dia dele, assim. Não, obrigado, gente, pelo comentário. E olha, eu já tinha visto esse filme, adorei assistir, mas eu convido vocês de ver esse filme de novo. Eu vou partilhar com o pessoal, né? Depois de ser pai de um menino hoje, com 4 anos e meio, assistir esse filme, olha, é de partir o coração, né? A gente vê a justiça tentando tirar a guarda do pai super dedicado que o Sam é. Eu vi o filme com outros olhos, né? Agora sendo pai. E é muito interessante, eu vou puxar um ponto do que a Kel comentou, né? Que realmente a gente vê ali uma falta de políticas do Estado, né? Porque haveria condições, ele tinha uma rede de apoio, então seria possível ele ter as condições, e a gente vê mesmo no momento do problema ali da escola, ele tinha as estratégias dele, né? Ele tinha como tentar fazer o trabalho com a filha dele mesmo, para ela pegar o gosto por ler, né? E trabalhar, enfim. Mas vou tentar não me delongar muito nessa questão, pelo avançado da hora, e trazer um pouco da questão da tecnologia assistiva para pessoas com deficiência intelectual. A questão da deficiência intelectual é algo muito variado, né? Como em qualquer tipo de deficiência, a gente está falando de pessoas são diversas, têm suas diferenças, mas em termos do tipo de apoio que a gente pode dar, varia muito das pessoas. E nós temos vários recursos, por exemplo, que são usados por pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, com pranchas. Tem alguns até que são dispositivos para auxílio à comunicação, dependendo do nível de habilidade da pessoa, que ela pode usar ou para se comunicar com outras pessoas, ou, por exemplo, para formular algo que ela deseja. Uma calculadora, por exemplo, poderia ajudá-lo? Talvez, mas seria preciso analisar qual que é a situação dele. Então, o que nós vemos no campo de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência intelectual é muito forte a questão da personalização, de acordo com as características, com as habilidades, com a forma como cada pessoa se relaciona com o mundo. Então, tanto que existe muito projeto, às vezes, de desenvolver algo para aquela uma pessoa, né? Isso é comum em outras áreas, mas mais prevalente ainda no caso da deficiência intelectual. Mas também eu acho que é importante nós termos essa visão mais ampla de desenvolver essas tecnologias, desenvolver recursos, estratégias, para permitir que as pessoas exerçam suas atividades. Achei ótimo ali o caso do Sam, né, que trabalha ali no Starbucks, né? A gente vê casos parecidos, né? A gente tem contato com entidades aqui de Lavras que trabalham com pessoas com deficiência intelectual, e eu acho fantástico o trabalho deles, né? Por exemplo, eu fui descobrir, por exemplo, que um restaurante que eu frequentava próximo à universidade, um dos garçons era uma pessoa com deficiência intelectual, super simpático, uma pessoa fantástica de conversar,
E eu descobri muito tempo depois, e essa pessoa foi capacitada ali no centro, e eles tiveram um trabalho muito focado, por exemplo, de desenvolver estratégias para o trabalho de garçom, que ele fazia com muita propriedade, com muito orgulho, como a forma de anotar, como que ele faria os pedidos. Nunca vi um pedido errado meu, aquele restaurante, sempre quando era atendido. Então, ver as habilidades que as pessoas têm, a forma como elas se relacionam, e eu acho que a chave ali, como eles desenvolveram toda essa estratégia de lidar com os comandos no papel, é o que nós temos que ter de abordagem quando nós vamos trabalhar com tecnologias computacionais, por exemplo, que é o meu caso, para pessoas com deficiência intelectual. A gente vai ter que ir mais para o lado de personalizar, olhar de forma muito cuidadosa para a pessoa, para a condição dela, e pensar em como ela pode exercer as suas atividades do dia a dia, sem esse horário derogatório, acho que pessoas com deficiência intelectual, infelizmente, ainda sofrem, talvez até de forma mais agravada do capacitismo, infelizmente, mas olhar com pessoas que são capazes de coisas que elas vão se ajustar no dia a dia, e olhar e adaptar as tecnologias. Acho que essa é a grande chave. Perfeito, André. Muito bom, muito bom. Esse filme... desafio, né? Veja sem chorar. Muito difícil. Pois é, nossa. Se tiver filho, então, né, André? É mais difícil ainda. Nossa, mãe, ver esse filme depois de ter um menino, falei, nossa, mãe. E o meu menino tava dormindo na hora que eu tava vendo, eu falei, não vou lá dar abraço nele agora, não, porque acorda cedo, no amor, né? Mas você fica até com vontade. Gente, olha, 8h32 aqui no nosso relógio, já estamos na hora de encerrar a nossa live. O papo tá excelente, né? A gente agradece demais aqui ao André pela participação, pelos esclarecimentos, todos os comentários que ele fez. A gente vai deixar aí no YouTube, né, na descrição do vídeo ou nos comentários, a lista dos filmes que a gente indicou aqui e falou sobre. A gente pede também para você que tiver dicas de filmes para depois deixar também os comentários, né? Porque vai servir para mais gente que visitar aqui o vídeo no futuro e poder tiver atrás aí de indicações de filmes que tratam da tecnologia assistiva. E quem tiver também alguma dúvida, alguma pergunta, pode também deixar aí nos comentários que a gente vai lá e responde, né? Tem essa possibilidade também. Então, vamos ficando por aqui. Desejamos uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Agradecer mais uma vez aqui a Marina e a todo mundo que participou aqui, né, da nossa live, muito que acompanhou também. Dá muito vontade bom. De ficar falando de cinema, de tecnologia, gente, de foi delicioso. Foi muito bacana. Eu fiquei aqui babando. Eu tenho só a agradecer a Renato, Raquel, André, a Dinalva, a Luana, todo mundo que esteve aqui nos bastidores, Livino, Lucas, Carla, todo mundo. Quero agradecer a Kátia Ferraz, que me apresentou o André. Quero agradecer a todos aqui do museu pelo webinário, por essa semana fantástica, por tudo que a gente viveu aqui. Se você não acompanhou, é só entrar no YouTube de novo, que tá tudo aqui registrado. Nossa, gente, acompanhe as redes sociais do museu para vocês verem quanta coisa que a gente faz, quanta coisa bacana. Muito obrigada, eu agradeço demais. Até uma próxima oportunidade, quem sabe ao vivo lá no museu, de mais uma edição de Cinema e Ciência. Um abraço, obrigada, boa noite a todos e todas que assistiram. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Gente, muito obrigado. Obrigada, gente.